Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o primeiro podcast do Marcelo Vila. Estamos no ar aqui pelo nosso canal da Tarobá, o Pod da Tarobá, trazendo para vocês a partir de agora essa novidade. Toda terça-feira, a partir das 8 da noite, 20 horas, estaremos aqui na Tarobá fazendo o nosso podcast, trazendo aqui convidados que vão participar do nosso programa. Vamos trazer sempre temas importantes. E eu quero já agradecer a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, as chamadas, curtindo aí o nosso trabalho, na expectativa desse podcast. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, a direção do Grupo Tarobá, muito obrigado aí a todos, o Maicon, o Bruno Carraro, a todos que fizeram aí direta e indiretamente parte desse processo para que a gente pudesse estar com o nosso podcast a partir de hoje aqui na Tarobá. E claro que toda terça-feira, através das redes sociais, você já vai saber qual vai ser o tema. O tema de hoje é um tema muito importante, pelo menos eu qualifico como muito importante para todos nós, que é Acelera 2026, um ano muito rápido. Hoje já é dia 27. Você lembra que o Natal foi logo ali? O Ano Novo? Nós já estamos falando do dia 27, ou seja, janeiro já foi embora. Já estamos pensando aí, já vem o Carnaval, que é logo em fevereiro, aí do Carnaval nós já vamos pulando para outros momentos aí do ano, que outras etapas que daqui a pouco nós já vamos estar falando de novo no final de ano, de festas natalinas e tudo mais. Então, nós vamos entender um pouco isso, como isso entra na cabeça das pessoas. Bom, eu estou aqui recebendo 3 convidados. Ao meu lado, Aron Vargas, que é publicitário, hoje atuando em vários ramos, e um dos ramos também muito importante que eu qualifico para esse ano, que é o ramo da publicidade eleitoral, do marketing político, que a gente vai tratar muito aqui também, além de atuar em várias áreas. Tudo bem? Boa noite, Aron. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. E um prazer enorme estar nessa mesa de pessoas altamente gabaritadas, viu? Muito obrigado pelo convite. Tá certo. O Aron está aqui do meu lado. Do outro lado da nossa mesa, nós temos mais 2 convidados aqui. Doutora Franciele, que é advogada, mas também trabalha hoje especialista em desenvolvimento comportamental. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, inclusive o que influencia a cabeça das pessoas nesse ano, que eu digo que vai ser um ano muito acelerado. Doutora, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço, É uma honra estar aqui dividindo a mesa com vocês. Parabéns, Marcelo, pela podcast, que sem dúvida será um sucesso. Obrigado. A equipe Tarobá, pelo incentivo aí, de nós estarmos aqui discutindo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que será sensacional essa noite. Tá certo. Doutor Nilson Paulo, parceiro de longa data, e está sempre com a gente aí, advogado, especialista também na área política, na área eleitoral. O ano de 2026 vai, com certeza, ser ímpar por conta dessas eleições que devem ser ainda mais acirradas do que nós tivemos há 3 anos e meio atrás. Doutor, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, boa noite, Marcelo, boa noite a toda a doutora Franciele, ao Aron, a nossa grande audiência do podcast, E cumprimentá-lo primeiro pelo início de mais este projeto, mais este desafio, que é o podcast do Marcelo Vila, dentro do pod da TV Tarobá. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, vai ser mais um veículo e um canal de comunicação, de entretenimento, de informação durante o ano. E, de fato, o ano de 2026 será um ano muito rápido. O tema de hoje não poderia ser diferente, Aron? O tema Acelera. Veja, o primeiro mês já foi embora, Já foi. Eu já tenho perguntado para os amigos aí onde é que eles vão passar o Natal. Já se assustam com isso, Então, parabéns, verdade. Marcelo, sucesso. E realmente o ano será um ano bastante emocionante. Bacana. E você também, claro, pode participar com a gente, interagir com a gente aí, na internet e indicar para os amigos. É muito fácil, as pessoas poderem acessar. É só ir lá no tarobá.com.br/podcasts. Tem lá o Czinho, o Szinho no final, aliás, que é para você poder acessar. Clica no link, pronto, já abre e já tem o nosso podcast. Eu quero mandar um abraço especial aqui a todos que fazem parte aqui, que tem também o seu podcast, a todos os parceiros, nossos companheiros aqui de podcast, nesse trabalho bacana que o Grupo Tarobá tem feito aí nos últimos anos, de criar também o digital, de fortalecer o digital. Mas vamos lá falar do nosso tema, falar do nosso assunto. E, Aron, já puxando essa história aqui,
Tarobá, rádio, televisão, um grupo de comunicação importante, forte, já vem também para as redes sociais, ou seja, vem para trazer cortes em redes sociais, vem para o YouTube, vem para a internet, no seu portal, para trazer ainda mais essa informação. Por quê? Porque ficou mais rápido, ficou mais dinâmico, precisa acelerar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E o público que está lá, ele quer isso aqui, ó, conexão, proximidade. Ele está um pouco cansado daquela mídia, daquele jornalismo que fica muito distante das pessoas, né? Distante dos temas que as pessoas querem ouvir, querem falar. Ou seja, esse tipo de conteúdo comunica muito melhor, conecta muito melhor. Não é à toa que as mídias tradicionais estão puxando, não só para conteúdos digitais, mas nos conteúdos de televisão, puxando um pouco mais dessa dinâmica, um pouco mais de proximidade, um pouco menos de formalidade dos meios tradicionais, Marcelo. É isso mesmo. Inclusive, nós estamos aqui meio duros ainda, né? Eu principalmente, mas a gente vai quebrando gelo, porque o podcast tem essa situação, né? De ser mais solto, de ser mais tranquilo, de ser mais suave, um bate-papo, né? E é isso. É mais ou menos por aí que a gente vai lidando. Então, a rapidez também da comunicação se faz obrigada a isso. Não, né? Com certeza. E o Grupo Tarobá, até parabenizar todo o grupo, o Eduardo Carraro pelo projeto e todos os envolvidos. Quero parabenizar porque o conteúdo é importante dessa proximidade com as pessoas. As pessoas estão pedindo isso daí e o Grupo Tarobá está antenado e entregando exatamente o que as pessoas querem. Tá certo. Doutora, dentro da cabeça das pessoas, do comportamento humano. Eu até hoje conversava com a doutora pela internet, pelo WhatsApp, falei, mas o ano continua tendo 365 dias, são 12 meses, são 7 dias na semana, são tantas 4 semanas no mês, algumas têm 5, mas são 4 semanas no mês, tudo continua do mesmo jeitinho. Por que então acelera, vai ser muito rápido? Por que o ano passado nós tivemos a impressão que foi rápido ou mais rápido que 2024 e o 2026 e a tendência a ser assim? Exatamente isso. E uma curiosidade, né, depois que nós conversamos, especialmente em Londrina, que nós considerando os nossos feriados municipais aqui, ano passado, em 2025, nós tivemos 250 dias úteis. 250 dias úteis. Agora, em 2026, nós temos 249 dias úteis, ou seja, nós perdemos apenas um dia útil esse ano. Mas nós temos, né, dentro de nós a certeza de que será um ano mais curto. E isso não é só uma impressão, ele será mesmo. Nós temos, a gente fala, né, parece um queijo suíço aí, cheio de buracos, Sim. Em virtude dos longos feriados que nós temos de sexta, sábado, domingo, segunda. As nossas semanas, então, elas serão menores. Copa do Mundo, eleição. Então, sim, será um ano menor. Não é só impressão, não. Na prática mesmo, dentro das empresas, para os líderes, vai ser um ano menor. A gente precisa de muita estratégia esse ano. Bom, falando em estratégia, nós já vamos partindo para a questão eleitoral. A campanha eleitoral, as eleições desse ano vão fazer com que o ano também passe mais rápido. Acabou aquela história de eleição só 45 dias antes do pleito ou antes do dia do voto. A campanha, a pré-campanha, o trabalho continua muito mais cedo, né, doutor Nilson? Exatamente, né? Então, o processo eleitoral vai ser uma das razões do ano ser muito rápido. Até porque o dia da eleição é lá no final do ano, né? Lá no dia 4 de outubro, o primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, o último domingo de outubro, o segundo turno. Então, nós vamos realmente votar no final do ano. Mas daqui até o final do ano, a gente vai se envolver demais com o processo eleitoral. Cada dia mais, o calendário eleitoral, daqui a pouco nós vamos falar um pouco dele, cada dia mais vai trazer às pessoas a participação geral e o processo eleitoral com o Instituto da Pré-Campanha, porque, Aron, nós não tínhamos a pré-campanha 10 anos atrás. A pré-campanha é um instituto relativamente novo, né? Inclusive os partidos, as lideranças partidárias ainda não aprenderam a fazer a pré-campanha. Mas a pré-campanha encurtou realmente o tempo. Ninguém mais faz campanha com 45 dias, com 50 dias. Hoje a campanha é feita durante 4 anos. Termina a eleição no domingo, na segunda-feira já tem gente fazendo a campanha. Então, este processo de participação,
e as redes sociais vai aproximar, vai trazer a conexão do eleitor com o processo eleitoral, e daqui a pouco também nós vamos fazer mais uma chamada aqui para que o eleitor realmente participe. Porque processo eleitoral não é processo para candidato, não é processo para partido. Processo eleitoral é processo para o cidadão, Sim. para o eleitor, o real dono do poder, É. que é o eleitor, né? Então, tudo isso, Marcelo, eu tenho certeza que vai fazer com que o ano de 2026 realmente seja um ano bastante acelerado, né? E nós já estamos nos acostumando a isso também, porque o ano é par, tem eleição. Sim. O ano é ímpar, bom, tem eleição também, tá? Tem gente que acha que não tem eleição, tá? Tem sim. Em 2025, só para ter uma ideia, nós tivemos 6 eleições extemporâneas municipais realizadas. Olha aí. Somente aqui no Paraná nós tivemos 3 no final do ano. Então, o ano ímpar não tem esta eleição organizada, mas tem processo eleitoral. Então, tudo isso vai fazer com que o ano realmente pareça ser um ano curto. Então vamos lá, doutor, vamos entrar já em exemplos. Por exemplo, por que a questão eleitoral, por ser ano de eleição, dá essa impressão que o ano é curto? Vamos dar exemplos aqui. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas nós estamos aqui hoje, a grande mídia, hoje todo mundo está falando do quê? Nós estamos falando da situação do Bolsonaro, que está lá preso, aquela coisa, aí vem o filho do Bolsonaro, que é pedido do pai, quer ser candidato. Nós tivemos aí no final de semana toda essa movimentação do deputado Nicolas Ferreira. Nós temos outro lado, que é os apoiadores do presidente Lula, ou às vezes até ele mesmo, comentando toda essa situação, dando o outro lado da história, alguns deputados. Aí agora vem Banco Master, que também envolve políticos e sempre... Ou seja, nós já estamos na campanha, nós já estamos falando de eleição. É um querendo falar mal do outro, é outro querendo dizer que é melhor que um, e isso já é uma campanha, não é? Não há a menor dúvida em relação a isto, né? Dá a impressão de que isto está em uma bolha, mas todo mundo está participando. Todo mundo está participando. No trabalho as no pessoas trabalho. comentam isso. Agora, por que também este movimento e a questão do tempo tem muita relação? Porque nós temos um calendário eleitoral, com datas, com dia, né? Fatos que ocorrem em um mês, não ocorrem em outro mês. Desde o dia 1º de janeiro nós já temos vários fatos acontecendo com relação às pesquisas eleitorais. As pesquisas estão silenciadas? Não, não estão. Apenas elas estão cumprindo uma regra para consumo próprio, continua. E para publicação? Bom, para publicação você tem aí a exigência da própria legislação de que tenha o registro. Então aí você tem uma redução nas pesquisas, mas daqui a pouquinho ela vai acelerar também. Daqui a pouquinho nós temos final das filiações partidárias, nós temos as desincompatibilizações, vamos falar daqui a pouquinho. Nós temos o prazo para o eleitor regularizar o seu título, a quem é jovenzinho e quer votar vai ter o prazo daqui a pouquinho também. Então todo esse movimento ainda, ele é embrionário, mas ele está acontecendo. Então você deu alguns exemplos aí dos partidos, e aqui, Aron e doutora Franciele, nosso grande público, eu tenho eu ia dizer que eu tenho a impressão, mas não tenho impressão não, eu tenho a certeza absoluta que a gente vai ter de novo uma eleição nacionalizada. A eleição, você vê, nós falamos até agora do presidente da República e tal, mas nós temos eleição de deputado estadual, federal, senador, governador, mas nós vamos ficar com uma eleição nacionalizada, né? Quem serão os candidatos, como que os partidos vão se organizar? Uma coisa nós já sabemos, né? O presidente da República, que é candidato à reeleição e que está no PT e que também está na ala da esquerda, a esquerda já está definida quem é o candidato, quem é o competidor. O problema está ainda com os adversários, né? Quem serão os adversários? E todo dia muda, né? Todo dia muda, toda semana muda, todo mês muda, daqui a pouco não vai mudar mais. Só que quando não mudar mais, que será lá nas convenções partidárias, aí você está muito próximo das eleições também, e aí nós já teremos passado mais da metade do ano. Então todo esse movimento do dia a dia, que não é um movimento ainda consolidado de candidaturas, faz com que a gente tenha um volume no tempo muito rápido. E o processo eleitoral, né, para quem convive aí no dia a dia comigo, Marcelo, que a gente já fez várias participações juntas, é o seguinte: o processo eleitoral ele caminha para o fim, como a gestão caminha para o fim. Cada dia é menos um dia, né? Então, o dia ele tem que ser muito bem aproveitado pelo partido, pela liderança partidária, mas principalmente pelo eleitor. Eu sei que o eleitor ainda não está tão focado,
mas ele precisa começar a focar na situação. E tomar cuidado para não ter problema mental, né? Para não ter problema de saúde mental, para Nem não ter familiar. problema nem familiar. Mas, briga, mas terá, Nós né? vamos... Com certeza. Mas terá, com certeza, né? Porque nós vamos ter uma eleição muito polarizada. Sem dúvida. Mas muito polarizada. Aron, me fala o seguinte. Por exemplo, nós temos agora, e eu disse aqui na pergunta para o Dr. Nilson, um candidato que acaba... um candidato não, mas um grupo que acaba querendo denegrir uma pessoa que é pretensa candidato. Esse momento que nós estamos vivendo é aquele momento também que as pessoas querem se lançar, o outro já vem dar uma paulada nele para descredibilizar, para não deixar ele crescer. Aí entra a pesquisa que o Dr. Nilson falou, que é só para consumo, mas já tem. Esse cara aqui, se for para o segundo turno, ou se for candidato, tem chance de ganhar a eleição, então vamos trabalhar. Ou seja, isso também significa e faz parte de um marketing eleitoral que você faz muito bem, que eu também faço trabalho nisso. É muito importante nesse momento. Então, ou seja, já estamos vivendo. Com certeza, até fazendo um complemento do que o Nilson falou, hoje o período eleitoral é de 45 dias, mas o pessoal que é um pouquinho mais de idade vai lembrar que antigamente era 90 dias, 90 dias. que parava-se o país. Ou seja, era 90 dias que você via a gente na rua, bandeira, outdoor, aquilo parava. Sanfoneiro. Hoje, 45 Showmício. showmício, o Brasil parava. Hoje, 45 dias é um tiro curto, gente. 45 dias, a hora que você vai ver, são 6 semanas. Passa-se, gente, num piscar de olhos. Ou seja, esse conceito do período pré-eleitoral se tornou vital. Até o Nilson falou aqui dos candidatos que estão se propondo, se colocando. Pessoal, quem é candidato mesmo já está com planejamento pronto, está com pré-campanha na rua. Quem está se colocando, desculpa, já está um pouco atrasado. E quanto mais demora-se para eventualmente definir os nomes, mais demora para você fazer o planejamento e executar esse planejamento. Nunca esse período pré-eleitoral foi tão importante, porque aqui já começamos a pré-campanha. Esse período pré-eleitoral, ele já está acontecendo, os candidatos já estão anunciando, já estão se colocando ali, ou não. Você que está nos assistindo vai ver muita gente que está nas redes sociais que você não imagina, mas ele já está ali, já por quê? Porque ele vai ser candidato, né? Começa a fazer postagenzinha disso, daquilo, de outros assuntos que não tem nada a ver, até muitos empresários, pessoas nesse ramo falando dos seus negócios, mas a hora que você vai ver, ele está só fortalecendo a imagem dele, fortalecendo o nome dele. Isso faz parte de uma estratégia, né? Com certeza. Eu falo assim, não só os candidatos, né? As empresas deveriam estar todos os planejamentos prontos. E janeiro não é momento de planejar, gente. É momento de começar a executar. Mesma coisa os candidatos. Tem que se preparar para um calendário que é apertado. Tem Copa do Mundo, tem eventualmente Carnaval, tem os feriados e tem o período eleitoral. Sem um planejamento, as empresas e os candidatos vão concorrer por alguma coisa que é muito importante, que é atenção. Daqui a pouco vai estar todo mundo brigando pela mesma atenção, gente, porque o eleitor também é o consumidor. Ou seja, vai acontecer uma briga e vence quem se planejou melhor e a execução também, uma execução bem feita. Ou seja, esse período deveria ser de início de execução do planejamento e não necessariamente de planejar. Porém, ainda dá tempo, nós estamos com tempo para executar. Tem muita gente que deixa para a última hora, isso é natural do brasileiro. Tem gente que deixa para a última hora e tem gente que nem faz, né? Tem gente que nem faz. É verdade. Doutora, como isso entra no mercado corporativo? Como que as pessoas lidam com isso? Por exemplo, o empresário tendo essa percepção das coisas acontecendo muito mais rápido, precisando bater metas, precisando fazer com que seus colaboradores trabalhem, às vezes trabalhem mais, com que a empresa recupere alguma coisa que perdeu e tudo mais. E também, por outro lado, o próprio colaborador, como é que ele percebe isso? Em casa, com a família, toda essa dinâmica que nós falamos aqui, né, dessa percepção de que as coisas estão acontecendo mais rápido. O meu filho estava em férias escolar outro dia, agora semana que vem ele já começa a estudar de novo. Ou seja, acabaram as aulas, eu já tenho que pensar na rematrícula, em comprar o material e em levar ele para a escola já daqui uns dias. Ou seja, não tem mais aquele tempo todo. Como é que as pessoas estão lidando com isso? Tá complicado para as pessoas lidarem com isso, porque essas pessoas, eles são os empresários, eles são os colaboradores, eles são os eleitores. Sim. Então eles já vêm vivendo essa dinâmica, a gente vive isso, né, de 4 em 4 anos, como o Dr. Nilson falou. O Aron falou, a gente precisa de uma programação, a gente precisa de um planejamento que nós não fazemos, nós não nos estruturamos para isso. Olha aí.
Esse ano, em especial, né, 2026, em virtude de termos eleições um pouco mais polarizadas, polêmicas, e essa sensação de tempo mesmo que nós temos, nós deveríamos estar pensando no efeito dominó, né? Tomando decisões, aquelas decisões estratégicas, que uma decisão acaba influenciando todas as outras e resolvendo outras tarefas. Mas nós não conseguimos agir dessa forma em virtude desse pensamento que nós temos de ausência de tempo, que é a nossa falta de planejamento. Vamos começar já a jogar a polêmica aqui nesse negócio. E vocês podem entrar na conversa do outro, que já estamos batendo papo. Daqui a pouco já vamos colocar uma coisinha aqui, né? Nos próximos aí, o pessoal tá comendo alguma coisa e já vem conversar, bater papo. Doutora, com isso gera mais conflito entre patrão e funcionário, entre diretores e colaboradores? A questão do tempo gera, porque a gente tem que pensar dentro das empresas, no pré-Copa do Mundo, no primeiro semestre, os colaboradores eles estão entusiasmados, eles estão programando churrasco, porque eles querem assistir o jogo. Pós-Copa, a gente começa a pensar no domingo da eleição. Daí esse começa a ser o assunto. Então, a hora do cafezinho, ela começa a ser polêmica. Então, os gestores precisam estar preparados para que esses momentos não tragam conflitos dentro das equipes. Porque, né, cada um tem a sua opinião, enfim, tem as suas preferências. Então, é uma tensão que a gente fala que os líderes, os gestores precisam ter no período eleitoral mesmo, que os candidatos já estão ali estabelecidos. Na hora do cafezinho tem que prestar atenção, porque... A questão dos feriados, doutora, isso vai influenciar? Porque nós estávamos até conversando antes do podcast a respeito dos feriados, né? O feriado, como é que a senhora falou? O feriado na quarta-feira é um problema sério. Né? Nós vamos ter feriado, por exemplo, na quarta, nós vamos ter feriado na quinta, né? Onde a quarta já desacelera, na sexta é o dia do atestado. E aí? Foi muito interessante porque ano passado, né, no final do ano, quando a gente começou, alguns empresários, algumas empresas, né, começaram a fazer o planejamento de 2026. Nós começamos a analisar as férias, inclusive, dos colaboradores, né? Qual é o momento de você pedir férias? Porque a gente tem muito feriado na sexta e muito feriado na segunda-feira. Então, a gente tem que ficar um pouco atento em relação a esses dias úteis. Agora eu vou falar da minha experiência quando eu estava lá na operação, liderando equipes. O feriado na quarta, ele é mais complicado do que o feriado na sexta ou na segunda. Porque quando o feriado é na quarta ou na quinta-feira, a gente tem o dia anterior lá na terça, na tarde, a gente já começa a pensar que amanhã a gente não trabalha, amanhã é feriado. Daí eu folgo na quarta. Quando eu volto na quinta-feira, ela é uma segunda de manhã, né? Eu vou começar a produzir na quinta-feira à tarde. E sexta-feira é sexta-feira. Daí já deu. Tem 2 segunda, 2 sexta e um dia sem trabalho. A semana ali, ela é curta. Então, hoje, o que eu falo que os empresários, eles precisam estar atentos e os líderes em relação à cobrança, métricas, metas, resultado. Eu não posso exigir um resultado de uma semana de 5 dias, sendo que naquela semana eu só vou ter 4 dias. Então, isso é uma chamada de atenção que nós temos em relação ao tempo. E o perfil do colaborador mudou, né? Mudou muito dos últimos anos para cá. E, claro, não é fazendo apologia nenhuma à época, a que tem mais de 35, ou mais de 45, ou menos, aquela coisa toda, mas mudou bastante, né? Como o perfil das pessoas mudaram, né? Então, hoje também as empresas têm que se adequarem a isso, né? O empresário lá que tem a sua empresa há tantos anos, o perfil do colaborador mudou. Hoje tem empresa que tem mesa de sinuca, que trabalha menos dias, aquela coisa toda, que o cara tem um churrasquinho na empresa sempre, que a coisa é diferenciada ali. E esse é um perfil de uma tendência. Esse é um perfil. E acho que o Aron, o Dr. Nilson, eles podem afirmar isso assim. O que acontece? É excesso de informação. Então, hoje nós temos acesso muito rápido a muita informação. Então, muitas vezes a gente vê um comportamento de uma empresa que colocou uma mesa de sinuca, mas a gente não sabe que é a realidade daquela empresa, a realidade daquela estrutura. E a gente tenta trazer isso para o nosso mundo aqui, para a nossa realidade. Porque a informação... A hora do soninho. A informação, rapaz, exato. Você dá uma cochilada depois do almoço dentro da empresa, doutor? E isso na nossa época não acontecia, não? Mas... Meu Deus do céu. E qual é o formato da empresa que acontece isso? Mas a gente tem o quê? A informação. Ela tá correndo, ela chegou até aqui e a gente quer fazer da mesma forma. E não funciona bem assim, né? O Aron,
Isso acontece, por exemplo, por conta dessa mudança de perfil, onde as pessoas cobram mais a entrega, o serviço executado do que o horário trabalhado? Vamos lá, gente. O assunto polêmico, vocês conhecem a minha agência, conhecem o meu escritório. Lá tem mesa de ping-pong, tem a salinha de descanso. Gente, tem um dia de home office e eu sou o gestor do 100% presencial. Eu gosto do presencial, é onde constrói fit cultural, Cultura. onde tem ritual, onde você tem time do lado. Eu adoro isso. Sim. Porém, o mercado está mudando. Uhum. Então, para você reter bons talentos, você tem que começar a dançar um outro jogo. E eu tenho uma coisa dentro de mim que o gestor não está ali para fazer da sua empresa o seu próprio reino. Está ali para fazer o que precisa para o time performar melhor. Sim. Aí está a grande sacada. Tem um outro benefício lá, que todos os dias tem um intervalo às 13h40, que eu pago esse intervalo, a operação inteira para, o pessoal vai jogar ping-pong, vai fazer um intervalinho. Mas eu falo assim, gente, eu vou fazer isso daqui. Porém, no horário de trabalho, eu quero alta performance. O que é isso? Não quero dispersão, não quero falando de política, não quero falando de futebol. O que eu quero? Que no horário de trabalho a gente entregue performance. E no horário de intervalo, vocês vão fazer o que vocês quiserem. O que é isso? Vou cobrar performance, porém, vou entregar benefícios. Tem uma história que eu gosto muito, né? Que tinha um pessoal que trabalha com carregamento de uma indústria. E aí o patrão queria os horários, né? Que ele queria que ficasse até as 18 horas. E aí o cara terminava tudo e tinha que ficar lá esperando bater o ponto de sexta-feira. E a galera, de cara. Aí ele falou assim, e aí, eventualmente, tinha a correção, carregava o caminhão errado, tinha que voltar e carregar de novo. Aí o gestor falou assim, vamos fazer diferente. Gente, é sexta-feira, se vocês carregarem todos os caminhões certo e não tiver erro, eu vou liberar vocês 1-2 horas mais cedo. O que aconteceu? A entrega melhorou. Aí o gestor, às vezes, ele tem que escolher se ele quer hora, se ele quer presencial ou se ele quer entrega. O resultado, O resultado. Eu acho que resultado é mais importante, mas isso é para o meu modelo de negócio, sei que cada empresa tem a sua realidade, mas a gente foi se adaptando, até porque dentro da agência tem diferentes idades e diferentes perfis de profissional. Vou ter gente de 18, 20 anos, que é o primeiro estágio, que é a primeira oportunidade de emprego, como eu tenho gente de 40 anos mais, com 2 formações, com pós, que também eu preciso juntar todo mundo e trazer a mesma visão para todo mundo seguir. É um desafio. Tá certo. Doutor Nilson Paulo, o senhor está sempre em prefeituras, trabalha nessa situação, assessoria de prefeitos, políticos, de uma forma em geral. O funcionário público, ele também é um trabalhador, o perfil também tem mudado dessas pessoas. Como que o senhor avalia isso? Como que o senhor vê? O que o senhor tem observado dos gestores, o feedback dos gestores, quanto ao funcionalismo público em termos de comprometimento, em termos de entrega, resultado? Você sabe, Marcelo, tenho conversado bastante com a doutora Franciele, inclusive, sobre isso, a gente tentar desenvolver alguma metodologia mais próxima. Agora, eu quero te falar o seguinte, eu estou há mais de 30 anos trabalhando com direito eleitoral, trabalhando com a gestão pública, e eu demorei muito a entender que os mundos são diferentes. A iniciativa privada é a iniciativa privada, a iniciativa pública é a iniciativa pública. Sim. Até por conta das legislações também, né? Nós temos legislações diferentes para cada um. A gente costuma dizer que na iniciativa privada você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E na iniciativa pública? Você só pode fazer o que a lei permite. Então é diferente. Então os mundos são diferentes. E por óbvio, isso acaba também chegando lá no quadro de servidores, né? As situações são diferentes. E aí tem um problema muito sério dentro da administração pública, que o CEO da prefeitura, o prefeito da prefeitura, ele tem prazo. Temporário. É temporário, ele tem um prazo definido. Meu Deus. Né? Veja, é bem isso, meu Deus, né? A doutora um dia falou, porque eu já estou imaginando aqui, né? Aí Aí você pega o CEO, ou seja, o prefeito, que é temporário, o cargo comissionado, que também é temporário. O gerente é temporário, o supervisor é temporário. E o colaborador, ele é o que vai ficar mais tempo. Vai ficar lá, ele é concursado, e aí? E ele descobre com o tempo que tudo isso é temporário. Sim. Então ele vai se modelando na tentativa de equilibrar, né, a melhor entrega com o projeto e o programa de todo mundo. Então, é uma situação bastante desafiadora a administração pública, muito desafiadora, por conta das ideologias, por conta da alternância do gestor,
né, do prefeito, do secretário, do governador, do supervisor, do diretor, do presidente da empresa pública. Então, esta mudança ela acaba fazendo com que os projetos sejam mais curtos. E aí, o servidor também vai se adaptando ao gestor do momento. Então, é um desafio difícil, muito complicado, né? E outra coisa, você tem o servidor público concursado que tem uma estabilidade. Bom, esta estabilidade dá a ele mais liberdade? Não é bem isto, né? Mas dá a ele uma certa segurança, realmente, uma E ele anda estabilidade. num diapasão diferente, né? E ele anda diferente mesmo, porque enquanto o gestor geral dificilmente enxerga o final do mandato, Sim. o servidor já enxerga o final do mandato mais rapidamente, né? E aí, doutor, nós estamos falando, enxerga mais rapidamente, e tarará, o outro anda mais lento, o outro mais rápido. Para o prefeito e para os comissionados, o negócio passa mais rápido. Para o estatutário, ou seja, para quem é concursado, a coisa é mais lenta. E a cabeça desse povo? Muito interessante o que o Aron colocou, que é o que a gente vem tentando trabalhar, né? Eu dentro das empresas aqui no privado e junto com o Nilson nas prefeituras. É entender que tudo tem um propósito, tudo tem uma entrega. Então, se eu estou aqui por 30 anos, porque eu sou concursado, ou se eu estou aqui apenas por 4 anos, porque eu sou comissionado, eu preciso fazer uma entrega. Então, assim como nas empresas, nos órgãos públicos, as pessoas precisam entender o porquê que elas estão ali. Qual entrega elas precisam fazer? Qual é o compromisso delas? E não são grandes compromissos, são pequenos pacotes que a gente vai entregando para essas pessoas. Senão, realmente, a cabeça fica muito complicada. E hoje nós temos aí, né? A gente fala tanto em burnout, fala em NR1, em virtude da... Eu falo, não que eu não dê valor a isso, eu dou muito valor, mas eu sempre falo para o empresário, se ele cuidar da base, que é a informação, que é a clareza na hora de fazer uma contratação, na hora de explicar um projeto, ele evita que esses problemas hoje de saúde mental, que está assim, absurdo, turnover por causa disso, atestados, mais atestados e mais atestados, pessoas que estão pegando aí 6 meses de atestado em virtude de... Quanto custa isso para a empresa? Meu Deus. E é responsabilidade do empresário, sim, porque se ele tivesse lá na ponta, lá no começo, quando ele acolheu aquele colaborador, ele tivesse dito qual é o propósito da empresa, qual que é a cultura da empresa, o que aquela pessoa precisa entregar, as coisas não teriam acontecido dessa forma. O órgão público é a mesma coisa. Por 4 anos, 2 anos, 30 anos, clareza de informação. É isso que a gente precisa. O Aron, dentro do marketing, o prefeito precisa estar ali atento, ou seja, fazendo obras ou realizações para que ele use isso através do marketing, para que as pessoas dê uma aprovação para ele no primeiro, segundo, terceiro, ou seja, durante toda a gestão e não só no último ano, quando ele vai tentar uma reeleição ou alguma coisa assim. Eu digo prefeito, mas nós não estamos falando dos vereadores, mas tem os vereadores também. Né? Ou que seja, é outro poder importante. Que é outro poder importante e que os políticos correm da mesma forma. Né? Tudo isso envolve a parte publicitária, a parte de marketing da coisa. É todo mundo querendo mostrar. Aí ao passo de que tem gente dentro de uma prefeitura, dentro de Câmara de Vereadores, que não está nem aí com o que vai ser mostrado. Ele está na dele, e aí? Duas coisas, né? A gente vive na era da dispersão digital, gente. Ou seja, está todo mundo brigando pela mesma audiência. Estão todos os candidatos brigando pela mesma audiência, todas as empresas brigando, vou ter concorrência, diferentes níveis, mas brigando pela mesma atenção. Então, essa parte de entregar conteúdo em tempo real é o poder do marketing digital. Vamos voltar alguns anos, né? Como que um político fazia para divulgar os seus serviços? Cara, ele tinha que uma televisão, um rádio, podia outdoor naquela época, então chegava final do ano, vocês viam todo esse negócio de empresa, poluição. Era tudo de candidato. Prestação de contas no outdoor, né? Prestação de contas no outdoor. Aquele jornal de final de ano, jornal de final de ano, prestação famoso, de contas, né? Hoje famoso. Vocês veem isso daí? Nada Não, disso mais. Mas você vê o quê? Um conteúdo com bastante frequência, onde o pessoal já vai, desde já, apresentando aquilo que precisa entregar, né? Então,
o marketing digital ele permitiu de que essa velocidade fosse muito mais rápida, que tivesse muito mais conectividade com quem está assistindo. Qual que é o problema? Nós vamos estar brigando pela audiência. Ou seja, quem faz um conteúdo melhor... E, gente, conteúdo melhor é autêntico. Eu não preciso copiar o do outro. Ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que conectar com quem está assistindo. Eu vou usar o caso do Nicolas Ferreira. Cara, ele conecta com aquela base. Ele começou a caminhar sozinho. Lá no final tinha gente. Ele está conversando com a base dele. Conecta de alguma maneira, não conecta? E tem gente que, tendo um bom marketing, acaba escondendo algumas coisas, né? Tem prefeito que já passou um ano, porque já passaram, né? Já passamos de um ano e um mês praticamente aí. Tem prefeito que eu digo, não pregou nem um prego na cidade, mas tem um bom marketing e a aprovação dele tá lá em cima. Vou ser bem sério, é o caso do prefeito de Florianópolis. Se olhar as mídias dele, são maravilhosas. Você pode... Ele ficou famoso pelo caso do terminal de ônibus, né? Que a galera tava barrando lá na rodoviária a chegada. Uma medida impopular, vamos ser claro, porém, você olha a mídia dele, o jeito que ele produz conteúdo, o jeito que ele se comunica, é belo de ver. É uma das melhores comunicações do Brasil em questão de marketing digital. Vamos falar então, vamos aproveitar e dizer talvez o mais famoso aí, que é o Manga lá, prefeito de Sorocaba. Ele é aceleradíssimo, agora está afastado, mas continua fazendo os conteúdos. Quando ele estava na administração, sempre inventando coisas diferentes, aí que eu digo, acelerando o processo, porque ele tinha que apresentar, o marketing dele tinha que apresentar conteúdo. Então ele tinha que fazer um trabalho para o motoboy hoje, apresentar um projeto para o motoboy, amanhã para o motorista de táxi, depois para as crianças, depois para os idosos, e enfim, ou seja, aquela correria, aquela doideira, e fazendo com que o tempo passe mais rápido, não é isso? Vou ser bem sincero. Estava entregando benefício para a sociedade, né? Fazendo acontecer. Ele estava fazendo e mostrando, né? O que é importante fazer e mostrar. Então, mas ele tinha o que diferente mostrar. do que um gestor... não faz e mostra, né? Ele tinha o que mostrar, Mas diferente do que um gestor faz. Então, ele acelerou um processo também, né? Mas gestão não é conversar com a base, que é o que a Fran falou. Não é, eventualmente, fazer com que a sua mensagem chegue não só nas pessoas, mas no funcionário que está lá na ponta. Clareza da informação, né? Você tem que ser claro no que você quer para todas as pessoas que estão à sua volta. Daí você consegue um marketing de sucesso. Agora, o gestor político, lógico, ele tem que se comunicar. Marketing é fundamental. O período é curto. Aí. Ele tem que comunicar rápido, tem que se comunicar com qualidade, com competência, tem que chegar... Agora, eu vejo, viu, Aron, que às vezes o gestor, ele quer criar a situação. Ele quer inventar um negócio e tal. Tudo bem, ele pode inventar, mas se ele não fizer a entrega, se o eleitor não observar e verificar que tem uma entrega de mandato, aí ele pode ter problema lá no final, ele tem que se comunicar muito bem. E o contrário também é diferente. E eu já vi vários gestores que entregam, não comunicam. E perde a eleição. Ninguém Perde sabe, a eleição. né, o que a pessoa tá fazendo. Perde a eleição. Então, o marketing, a comunicação, Marcelo, que trabalha fortemente com isso também, é fundamental para tudo. Agora tem que equilibrar, né? Tem que fazer a comunicação com a entrega, para que não fique somente no barulho, né? Só no barulho você vai encontrar o adversário para fazer a revelação, né? Agora, também, se ficar trabalhando muito e não fizer a comunicação, e comunicação na administração pública é princípio constitucional. Ele tem que informar o que ele está fazendo. É uma bobagem quando o gestor não tem uma área de comunicação, de marketing muito bem definida. Na verdade, ele não está cumprindo a própria lei. Ele precisa informar o que é que ele está fazendo. E tem muitos que não tem, hein? Mas tem muitos, né? Falta... Por quê? Acontece o seguinte, né? Você tem, e é muito comum, o candidato tem um projeto na campanha. Depois ele tem um projeto entre a eleição e o dia que ele toma posse. E aí, quando ele toma posse, ele vê que tem uma outra situação que ele precisa resolver. E aí ele já não tem projeto. Aí precisa organizar, precisa trabalhar. Mas precisa fazer. O Aron disse muito bem aqui já. Um mês já foi. De 2026. 2026, para o administrador municipal já foi um ano e um mês. Mais de 25% do mandato. Olha aí. E tem gente que ainda não está com o projeto muito bem organizado, né? Muito bem. Quem já construiu casa sabe. Como é que você constrói casa? Você faz um projeto, entrega para o construtor. O que o construtor faz? Coloca sobre uma mesa. Ele não trabalha nem um dia se não olhar no projeto. Agora, muitos gestores, o dia faz o projeto. O
que acontecer hoje, a gente vê o que resolve. E daí não vai dar, né? E aí você também não faz pré-campanha boa, você não tem um processo eleitoral bom, e o resultado, o eleitor, embora ele não fique tão focado, mas quando você tem a comunicação negativa também, isso acaba destruindo um bom gestor. Você vai entregar pro pedreiro para levantar a casa assim o projeto? Não tem jeito. Você não faz essa loucura. Tem Tem gente que faz, né? E depois a gente vê os trabalhos que saem por aí. E né? mais do que isso, né? Olha todo o envolvimento que você tem. Você tem a parte elétrica, você tem a parte hidráulica, você tem uma série de pessoas envolvidas naquele projeto. E hoje, se a gente for falar do marketing, ele é tão importante porque ele tem que estar ali no projeto como a base de tudo aquilo, porque é a informação que chega para nós. Nós somos o quê? Sim. Leigos, né? Nós somos apenas eleitores. Exato. Estava, né? Como assim que fala, né? Tem que falar politicamente correto? Doutor sabe. Né? Eu estava secretário. Eu estava. Eu estava, né? Eu estava secretário até outubro do ano passado em uma prefeitura onde a cidade tem 10 mil e, vamos colocar aqui 11 mil habitantes, não eleitores, habitantes, você envolve criança e idosos e tudo mais, 11 mil pessoas, e o trabalho nosso nas redes sociais, um vídeo, qualquer coisa que a gente postava, dá 20, 30, 50, às vezes até muito mais, 1.000 pessoas vendo. Ou seja, nós temos mais que o dobro, nós temos mais que o dobro da cidade, às vezes, vendo um simples vídeo que a gente fazia, no trabalho que a gente estava fazendo. Ou seja, é a força do marketing digital. Eu falo que o marketing ganha um protagonismo muito grande nessa época moderna que a gente está, nas empresas e nas campanhas eleitorais. O setor de marketing, na parte administrativa, era igual a qualquer outro setor. Um financeiro, um RH, ele tinha... Era uma coisa de igual. Mas, na verdade, você pode ver que hoje, na mesa dos gestores, dos donos de empresa, nos planejamentos de campanha, você pode ver que o marketing, ele está o coração ali. É o cara que o candidato ouve, que a empresa ouve. Qual é o papel do marketing? Gerar valor percebido para quem está lá na ponta, seja para vender um projeto, seja para vender um produto. Ou seja, virou de vital importância. Então, o marketing acabou virando o norte da empresa e das campanhas. Antigamente não era proporcional às forças entre setores, mas o marketing tem tomado esse protagonismo nos tempos modernos. Isso porque as empresas querem vender mais ou faturar mais através do serviço que ela presta, nesse sentido, mostrar que ela é melhor que o concorrente e tudo mais. E como isso, dentro da cabeça do gestor, doutora, como tem funcionado isso? Dessa forma mesmo. Ele tem que mostrar que ele é melhor, que o produto dele é diferente. Então, mas ele tem corrido em cima disso? Ele tem entendido que o marketing tem que estar em cima, também, tem investido financeiramente? As empresas que se destacam, pode ter certeza que são as empresas que estão investindo nisso. E o marketing não é só externo, né? O marketing também é interno. Você não tem que comunicar somente o seu cliente, do seu produto, da sua estratégia, do seu serviço. Você tem que comunicar também o seu cliente interno, que são os seus colaboradores que estão ali, para que eles estejam do seu lado fazendo o seu marketing externo. Então, o marketing, ele é muito importante em todos os sentidos. Na cabeça dos gestores, é uma corrida. A gente quer resultado, a gente quer performance. Fala-se muito hoje em equipe de alta performance, equipe de alta performance. O que é equipe de alta performance? Que nem você falou, o ano tem 365 dias, o dia tem só 24 horas, mas é alta performance. Quanto mais nós produzirmos no período que nós estamos ali, muito melhor para todo mundo. Daí é outra coisa que tem que ser falado, né? Melhor para todo mundo. Então, hoje, as empresas de sucesso, elas já têm a maioria, né, claro, esse entendimento. Tem que dividir. Então, eu trago as pessoas para minha loucura, né? Porque, geralmente, o líder, que é o louco, né? O idealizador lá dos grandes projetos, mas ele compartilha com a equipe e traz a equipe para perto dele, para o lado dele, para que caminhem juntos de forma acelerada, né? Então, tudo é acelerado. E aí já vamos naquela polêmica, mas hoje o perfil, principalmente quando se fala da juventude, tá, não é muito caminhar nessa, não estão muito pensando nesse processo tão ligeiro, aí eles estão mais na deles, eles estão mais preocupados no feriado, estão mais preocupados no fim do expediente, ou é errado pensar isso?
Não que seja errado, porque existe, sim, esse perfil no mercado. Mas ainda tem aquele candidato, um dos trabalhos que eu desenvolvo hoje, assim, que é o nosso grande tomador de tempo e de agenda, é o recrutamento e seleção. Existem pessoas boas no mercado, sim. Essas pessoas, elas precisam ser orientadas. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, quando você é contratado, você antes era avaliado somente pelas suas competências técnicas. Hoje você precisa saber quais são as suas habilidades e competências comportamentais do candidato. Você precisa saber qual que é a cultura da empresa. A gente fala em missão, visão e valores, mas o que significa isso? Então, tem a pessoa que quer ainda. Tem uma geração que, até eu falei isso esses dias, né? Que acha que... Acham não, eles têm certeza que eles vão ser empresários, que eles vão ser donos de empresa, mas alguém tem que avisar para eles que não vai acontecer desse jeito. Se não vai acabar o funcionário, eles não vão ter, eles não vão ter colaboradores, né? Não vai funcionar assim. Até complementando o que a Fran disse, de vender para os clientes internos, né? Foi-se o tempo que contratação era vir 10 candidatos e eu vou escolher o melhor. É o seguinte, do outro lado também escolhe. Tem que ter uma conexão. Eu falo que hoje uma entrevista, e eu gosto de fazer entrevista de todos os colaboradores, porque o olhar, ele fala se a pessoa quer ou não quer. Eu tenho ótimos colaboradores da geração mais nova, mas é o seguinte, eles estão dentro do fit da empresa, eles estão conectados, mas hoje em dia você vai fazer uma entrevista, ele tem que se vender, eu tenho que vender a empresa para ele também, porque se ele não comprar essa briga, ele vai ser aquela maçãzinha podre que vai acabando com a cultura da empresa. Então, hoje tem que ter essa conectividade, é uma troca, né? É o que a gente fala da similaridade do privado com o público, que é justamente isso. Então, os servidores, eles também precisam comprar uma causa, eles precisam comprar um propósito, o porquê deles estarem ali. Nós temos hoje, falando de Londrina, claro, né? Um ano aí que nós temos um prefeito, nós temos secretarias. Essas pessoas precisam estar envolvidas e olhando para o mesmo objetivo, elas têm o mesmo caminho ali a seguir, elas precisam estar alinhadas, elas precisam ter, quando né, foi feita a convocação desse pessoal, o convite, né, para que eles participassem, ali que são cargos comissionados, foi preciso vender uma ideia para eles, foi preciso fazer um marketing para que eles comprassem aquilo e andassem alinhado com o propósito. Então, para tudo a gente precisa. Dentro da administração pública, não é? Você tem uma grande seleção também dos colaboradores. Não é esta seleção na análise pessoal e tal, mas ele se submete a um concurso público. Esse concurso público, ele acaba trazendo muita gente boa para a administração pública, para os quadros da administração, né? E a gente tem conversado, inclusive, porque a maioria das prefeituras não tem estrutura interna de colocar as pessoas nas suas habilidades. Não é? Colocar as pessoas para desenvolver o que ela de fato gosta. A competência dela. A competência. Né? No que eu sou bom. Dela, no que é bom. Olha. Não, mas eu fiz um concurso público para X função, eu só posso fazer essa função. Não, você pode organizar a administração pública. Você pode trazer por legislação uma nova organização dentro do quadro e aproveitar. Eu tenho visto isso, que muitos talentos, muitas pessoas com boas competências, não são bem aproveitadas. São subvalorizadas. Não estão sendo muito bem valorizadas. Todo mundo perde. Ele perde para o desenvolvimento pessoal dele, a administração perde, porque poderia ter um resultado melhor, e a população, que é o real dono do poder, também acaba perdendo tudo isso. Então a gente precisa dessa cultura dentro do poder público, de uma valorização, de uma meritocracia melhor e tal, para você poder qualificar a entrega. Mas hoje a gente está falando, né, sobre... a noção de tempo, né? Como que é. E é justamente isso, como o Arão falou, quantas vezes acredito que você vai confirmar isso, você fez entrevista com um candidato pessoalmente, presencialmente, isso é uma questão que eu faço, né? Tem que ser presencial, a última etapa lá do colaborador, que você tava com uma vaga para... A hora que você conversou com ele, você falou, não é A, vamos colocar ele no B ali, que ali vai funcionar bem. Só que muitas vezes, em virtude da pressa que nós temos, dessa noção de falta de tempo, a gente faz de qualquer jeito. Então é para tapar o buraco ali que eu preciso, mas se eu tivesse colocado, hoje eu vou ter que mandar o X lá, o fulano embora.
Se eu tivesse colocado ele em outro departamento, talvez tivesse dado certo. Mas a hora que eu fiz entrevista com ele, eu tava com um senso de urgência. Que talvez nem fosse tanta urgência. Olha o assim, né? acelera aí, ó. Exatamente. É o acelera. Que está dentro da nossa cabeça. Sim. Que nós criamos esse tempo que muitas vezes ele não existe. Uma necessidade de resolver as coisas. É só pensar nas tarefas, um exercício fácil, né? Se eu te dou uma tarefa com 30 dias para você executar, você vai executar ela em 30 dias. Se eu te der a mesma tarefa para Aí, você ó. executar em 5 dias, muito provavelmente É aí você vai que a executá-la em coisa 5 desanda. dias. E não tem profissional, não tem conta mais cara do que contratar o profissional errado, né, Fran? Não Mas tem. com Porque aí você certeza. contrata, você gasta uma energia para treinar, para Uhum. entrar no fit. Eu falo assim, essa é uma coisa que eu chamo de contratar rendido. Não faço mais. Vou fazer 3, 4, A 5 pressa, né? entrevistas. A urgência. Parece que tem uma arma, não preciso contratar agora. Não, eu prefiro ficar com a vaga aberta, contratar certo. Eu gosto de fazer as entrevistas, até porque, gente, eu já peguei currículos incríveis. A hora que você vai ver, gente, com experiência, viu? Essa é a pessoa certa. Você vai lá, não tá no Não fit tem da nada. empresa, não entrega. Inclusive, contratei uma menina hoje, ela tem experiência com atendimento, mas ela olhou no meu olho. Isso tem valor para nós, né? Claro. Aron, eu vou fazer o que for preciso para ficar nessa vaga. Uma menina de 30 e poucos anos, ela olhou no fundo do meu olho. Eu vou estudar, vou fazer curso, vou ficar até mais tarde. Se precisar, eu tô aqui. Quem que você acha que eu contratei? Quem tinha mais qualificação técnica? Ou ela. Contratei ela por causa do Vai fit. preparar ela. Agora, doutor e Aron, isso faz com que a doutora falou aqui, atropela a etapa e acaba deixando de ter o resultado que a pessoa precisa e que a pessoa imagina. Esse atropelar a etapa, isso já está tendo uma conscientização que a pessoa precisa, opa, pera lá, é corrido, o tempo está mais rápido, a coisa tem que ser mais rápida, mas como o Aron fez falou aqui, a gente tem que olhar e falar, pera lá, é hora também de dar uma pisadinha no freio aqui para escolher certo, porque aqui eu já estou tendo prejuízo. Bom, aqui a gente, do meu ponto de vista e da minha atividade, você Uhum. tem dois momentos aqui, né? Você tem um momento do eleitor. Bom, o eleitor não tem essa visão, né? Sim. O eleitor não enxerga dessa forma, né? Ele não faz essa escolha, lamentavelmente. Uhum. Lamentavelmente, o eleitor ainda... O voto é muita emoção, não é razão. O voto é uma carga de emoção muito alta, né? Eu tenho feito alguns levantamentos e tem sido impressionante os resultados. No município de Londrina, o eleitor, nas eleições de 2022, para deputado estadual, votou em 750 candidatos. Olha. O eleitor londrinense, em 2022, votou em 750 candidatos para deputado estadual. Londrina deve ter tido Quantos ali... candidatos nós tínhamos, Londrina né? deve ter tido ali uns 15, eu não me lembro Uhum. agora, mas não passaram de 15 candidatos. Ué. Londrina. Então, quando ele votou emocionalmente. Sim. Ele votou com dispersão. Ele não escolheu com razão, com projeto, com processo. Ele não escolheu aquele que fosse entregar o melhor resultado para Londrina e para a região. Às vezes no cara que tem um marketing melhor, às vezes exatamente. na Ele não cabeça... escolheu com tempo, né? às vezes na cabeça dele, por conta da falta de tempo, eu vou votar naquele que o fulano me pediu, no rostinho bonito, Pronto. no que o marqueteiro aqui fez Pediu. a cara, O marketing foi muito bem. fez Quem ele mais sair apareceu pra melhor, mim? patrocinou mais, aparecia toda hora esse cara, eu vou votar nesse cara. Esse cara é bom, aparece bastante aqui. E tem aquele perfil ainda, né? Vou votar nesse porque ele vai ganhar. Também ainda tem isso. Porque ainda o também. marketing É, faz útil. essa. O Voto útil. marketing é que marketing faz faz. Não vou perder meu voto. esse projeto, né? Mas nós precisamos melhorar o eleitor. Né? O eleitor é difícil, eu acho que é muito difícil. Né? Precisamos, primeiro, trazer um novo modelo eleitoral. Não dá para ser um voto, o distrito, o estado todo. Você tem que ter os distritos dentro do estado e aí você vota, tem o voto distrital. O que é o voto distrital? Você só pode votar em candidatos daquela região. Você não vota em candidatos de outra região. Esta é uma discussão que já está no Congresso. O Congresso começou a entender que é importante isso também para o congressista, né? Para você melhorar o desenvolvimento regional. Porque se você não fizer isso, você sempre vai ter uma região mais desenvolvida, outras regiões menos desenvolvidas. Você pega o estado do Paraná, que são 400 municípios, 399 municípios. Né? A maioria dos municípios com menos de 15 mil habitantes. Então você tem um subdesenvolvimento muito grande.
Então o eleitor precisa parar, pensar, analisar, entregar o seu voto para o projeto. Não apenas para a pessoa, mas para o projeto de desenvolvimento. Este ano é ano eleitoral. É um ano de oportunidades, né? Oportunidades para todo mundo. Eu inclusive para o digo eleitor. uma coisa, eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: é lógico que nós podemos, com algumas coisas, voto distrital, algumas outras iniciativas, melhorar esse processo, o eleitor ficar cada vez mais esperto com isso. Talvez essa polarização que nós temos no nível federal, ela é ruim, mas tem o seu lado bom, porque faz as pessoas estarem mais ligadas nisso. Há pouco tempo atrás, se for fazer pesquisa aí há 10, 15 anos atrás, o eleitor era menos interessado na política do que é hoje. Mas eu tenho uma máxima o seguinte: para resolver o problema, né, do eleitor, de saber votar, aquela coisa toda, eu penso que todo eleitor devia ser candidato pelo menos uma vez. Bom, Aí ele ia entender o outro Lógico. lado. Aí ele ia saber como ele tem que escolher, o que ele deve fazer. Não é ganhar a eleição. Não é todo eleitor ser prefeito uma vez, ser vereador uma vez, ser deputado, ser presidente, governador. Mas ser candidato uma vez. e você... Ouvir o que o eleitor fala quando ele vai pedir um voto. Não, e você Isso é tem muito toda importante. a razão. O eleitor precisa participar mais. Precisa ser no processo de eleição? Talvez pudesse ser no processo de eleição, mas pode ser no processo de associação municipal, na associação de bairros, ele entender que isso é importante, associação de atividades correlatas, não é? Nós não temos tempo para isso. Então, não A gente temos... está ali trabalhando. Esse é o problema, nós né? não temos tempo. Mas não é o mesmo tempo, doutora. O dia não tem então. 24 horas. Mas não é o que a gente pensa? Não é? tem tempo. Eu não tenho tempo para escolher melhor o meu gestor. Eu já Quem eu vou dar uma autorização. Porque a pessoa, ela se engana quando ela imagina, eu vou votar em qualquer um porque tanto faz, tanto fez. Olha aí o que Até nós porque ele é obrigado a votar. mas olha lá, uma mexida, não estou fazendo aqui mérito de gestão de valores, não, mas um projeto, uma iniciativa de um presidente, de um governador, de um prefeito, vamos falar do executivo, que ele faz, ele vai mexer com todo mundo. Vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida do meu filho, vai mexer com a vida do meu patrão, vai mexer com a vida do meu empregado, vai mexer com a vida de todo mundo. Então a gente tem que pensar um projeto que um vereador consegue votar e aprovar na Câmara de Vereadores e o prefeito sancionar esse projeto do vereador, vai mudar todo um contexto. Aí eu vou reclamar porque mudou, mas eu não prestei atenção que isso estava acontecendo. Por que eu fui votar nesse cara? Por que eu fui deixar isso acontecer? Porque o eleitor que tem, o cidadão, aliás, né, independente, né, a gente fala eleitor, mas o cidadão é que tem a obrigação de resolver essa parada. Ter o interesse, né? De ter o interesse de De ter participar. o tempo para isso. Mas O ele tempo. não faz Não tem isso. tempo. Isso é histórico. Dificilmente nós vamos resolver este problema, dificilmente. Né? Os partidos políticos, as lideranças políticas poderiam trabalhar um pouco mais isso, mas também não faz, não tem tempo. Não tem tempo para isso. Né? Tem outras preocupações. O modelo hoje de gestão parlamentar é um modelo em que se confunde muito com o executivo. O parlamentar, ele é pouco parlamentar e muito executivo. E os parlamentares estão em sintonias diferentes. O vereador, ele não está mais só no município. O vereador está no estado, o vereador está na União, o deputado estadual não está mais só no estado, ele está na União, o deputado federal não está apenas lá na União, está no estado, conversando com o governador, conversando com secretários. Então você tem aqui um desarranjo. E a gente precisaria acertar esta situação, né? Hoje o país vive um momento assim que a gente precisaria parar tudo. Acho que foi você que me falou um dia, né? Onde foi que nós erramos? Foi você que falou isso. Vamos parar tudo, onde foi que nós erramos, né? E começar uma novamente. pauta boa para a gente fazer um outro podcast para falar a respeito disso. Eu tenho visto, por exemplo, um movimento, a gente nem vai se aprofundar nisso agora, que já o nosso tempo já está se esgotando, mas para a gente marcar um outro dia. Por exemplo, vereadores estão mudando as sessões para segunda-feira porque eles têm que ir para Curitiba, conversar com os deputados, conversar com governadores. Pois é. Eu falo, mas o que o vereador vai fazer em Curitiba, irmão? Você vê como a gente tá ruim de deputado, viu? Não é? Tá com problema, né? Se o Não vereador é? tá Mudou sempre muito, né? daqui. Você tá né? entendendo? Tem Me coisa. desculpe os vereadores, mas aí o cara fala, não, mas eu vou lá para buscar recurso para o meu município. Não é o vereador que tem que buscar recurso para o município dele com o deputado. É o deputado que está lá com o recurso,
que tem que trazer Olhar, para o né? município, né? Que tem que vir para o vereador, tem que vir para o prefeito e falar o que você está precisando. É o prefeito que tem que fazer projetos e bons projetos. Juntamente com o vereador, né? Junto com os vereadores, mas esse projeto ser encaminhado para que seja liberado. Agora, aí se gasta diárias, aí se gasta um monte de dinheiro público, dinheiro nosso, para que os vereadores saiam na segunda-feira à noite, depois da sessão, ou na terça-feira, e fiquem a semana fora. Nós precisamos fazer uma reorganização em toda esta situação, né? E o eleitor precisa participar. O ano é ano eleitoral. Então nós temos esse calendário aí, não é? Se você é cidadão e quer ser candidato, tem uma oportunidade também, pode ser candidato. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A filiação vai até o dia 4 de abril, pode se filiar a um dos 29 partidos existentes hoje no Brasil, e tem mais 23 aí chegando, talvez não dê tempo para essa eleição, né? Mas tem partido, muita coisa. tem tendências de todos os lados, né? Tem partidos que atendem todos os gostos, não tem problema nenhum. Então, é possível. Agora, se ele não for candidato, só para deixar aqui registrado, porque já estamos terminando, né? Se ele não for candidato, ele tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação dele, se estiver irregular. Não votou nas últimas eleições, está devendo alguma multa para a Justiça Eleitoral, até o dia 6 de maio. Corra, parece que tem muito tempo, mas não tem tempo. Temos carnaval, né? temos feriado já 1º de maio, mas dá tempo, gente, dá tempo. Antes da Copa do Mundo, né? Dá tempo, né? Antes da Copa, dá E tempo. importante é o seguinte, quem pode votar? Bom, quem é eleitor, precisa estar filiado, precisa estar alistado eleitor. E qual é a idade mínima? No dia da eleição, 16 anos. Então, e o jovenzinho de 15 anos pode ser eleitor? Pode. Se ele vai completar 16 lá antes do dia 4 de outubro... Ele já pode fazer o título. Ele já pode ser eleitor E agora. qual é o prazo para fazer o primeiro título? Também é 6 de maio? 6 de maio. 150 dias antes das eleições. Então, 6 de maio é o prazo final. Tem 15 anos, vai lá, mas tem que ter 16 no dia 4 de outubro para ser eleitor. Tá certo. Então, ou já tem 16 anos, então vá lá, faça. É obrigatório? Não é obrigatório a partir de 18 anos, né? Mas ele pode participar da organização da sociedade. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua presença. Nós já estamos chegando ao final. Quero que o senhor já traga suas considerações aí. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, né, a oportunidade de novo, né, cumprimentá-lo por este primeiro episódio. Tomara que lá no finalzinho, quando tiver tudo editado, né, Aron, tenha ficado muito bem, a mensagem tenha ficado maravilhosa. E eu tenho certeza que você terá muito sucesso aí nesta tua empreitada. E o ano de 2026 promete, tem muita coisa. Nem falamos da Copa do Mundo hoje aqui, né? Também não era tema, mas que você seja muito feliz aí nesta empreitada. E toda a equipe Tarobá também, cada vez mais trazendo a melhor informação. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Conto com o senhor, hein? Doutora, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente e lidar com comportamentos, com a área corporativa, com o ser humano. Isso é muito importante. Com certeza eu vou precisar da senhora mais vezes. Eu agradeço, desejo todo sucesso, que com certeza será. Espero mais vezes estar aqui mesmo. Falar sobre pessoas é muito bom, é muito interessante. Acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, porque todos nós lidamos com pessoas o tempo inteiro, né? Já peguei um gancho aqui da senhora, já vai preparando aí para a gente tratar de doenças mentais. Vamos fazer um podcast a respeito disso, trazer profissionais aqui dessa área de saúde para a gente falar. Porque até pouco tempo atrás, qual que era a máxima? A ansiedade, a depressão, isso é balela. Dá uma enxada pro cara que ele vai resolver o problema. Carpir, né? Não era assim? É assim mesmo. É só depois que você sente isso na pele que você vai ver que como você vive, que que é você diferente. entende que existe mesmo e que tem que ser cuidado, tem que ser valorizado, tem que ser dado o valor que isso realmente tem, né? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo, Aron, maravilhoso sempre, né? Dr. Nilson, não tem nem o que falar. E todo sucesso para você, que com certeza ele vai acontecer em 2026. Obrigado. Que embora seja um ano curto, vai ser um ano extraordinário. Obrigado, doutora. Aron, obrigado, irmão, por ter participado, por estar aqui comigo nessa noite. Foi maravilhoso, né? Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, Marcelo. Queria falar para o pessoal que está assistindo e que está planejando a sua campanha, que está eventualmente planejando os projetos da sua empresa. Tem profissionais muito bem gabaritados aqui que você pode contar. O Marcelo na parte eleitoral e o Dr. Nilson na parte também jurídica das eleições. A Fran, que eu já conheço o trabalho na parte organizacional. E que você precisar da parte de marketing, seja para a parte de campanha eleitoral ou da sua empresa, nós estamos aqui para assessorar vocês. O Aron tá aí. Eu não vou perder o merchan, né? Já estamos aqui. E só fazendo um gancho pro Acelera,
Corrido gente, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. A diferença é como que a gente usa as 24 horas. Aí tá a grande diferença. Você tem um negócio que eu tenho uma constância toda terça-feira às 8 horas. Corrido é para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como a gente usa é o que faz diferença. Tá faltando tempo? Só acordar mais cedo, minha gente. Diferencial. Obrigado, gente. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez aos três aqui. Nós estivemos aqui num bate-papo muito bacana. Poderíamos ficar mais horas aqui. Quero agradecer mais uma vez a você que acompanha o nosso podcast. E a partir desta terça-feira, hoje, dia 27, toda terça-feira, então, né, estaremos juntos aqui a partir das 8 da noite, trazendo o nosso podcast no tarobá.com.br/podcasts, tá? É só você participar. E mais uma vez, quero agradecer a esse grupo muito bacana que me acolheu já há quase um ano, aí, um pouco mais de um ano, desde, né, da rádio e tudo mais, alguns programas de TV e agora aqui no podcast, que é o Grupo Tarobá. Muito obrigado a todos e parabéns, né, a toda a nossa equipe interna aqui, o pessoal que ajuda a gente a fazer esse trabalho. E, com certeza, terça-feira que vem, estaremos de volta aqui com mais um episódio, com mais um programa muito bacana. Obrigado a todos e até lá.